Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de agosto de 2023. São 8 horas da manhã. E a CPMI, na reta final, vai abalar as estruturas. Acareações, depoimentos de generais e quebras de sigilos. Os passos que faltam para a CPI do 8 de janeiro antes do relatório final. Presidente do colegiado defende que o parecer final seja lido até 17 de outubro e a relatora aceita trabalhar com essa data, a Elisiane Gama. Mas essa senhora promete tocar fogo no país e é bom que seja assim, porque realmente não se pode terminar essa CPI em pizza. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro caminha para a reta final e antes de definir quais devem ser os alvos de pedido de indiciamento por envolvimento no 8 de janeiro, a Elisiane ainda quer cumprir várias etapas. Segundo elas, a ideia é apresentar seu parecer final na data estipulada pelo Arthur Maia, que preside a comissão, mas as ideias dela divergem bastante no que diz respeito a militares, a acareações. Por exemplo, o depoimento de Bolsonaro, a acareação com Mauro Cid, a acareação com hacker, tudo isso vai tocar fogo nessa comissão. Antes disso, contudo, a parlamentar avalia ser necessária a análise completa dos documentos recebidos até agora pelo colegiado. A CPI já recebeu mais de 200 registros, a maior parte em materiais sigilosos. Ela defende também a acareação entre pessoas envolvidas na investigação e tem uma acareação aí que é uma bomba, mas em tese a CPMI do golpe do 8 de janeiro tem força governista para convocar o hacker e o Bolsonaro, porque o hacker diz uma coisa, o Bolsonaro diz outra. Precisamos ouvir generais, entre outras pessoas, e fazer acareações. Tem muita coisa ainda pela frente. Precisamos fazer a leitura toda dos documentos recebidos. Há algumas apostas de acareações, como entre o hacker Walter Delgatti e a deputada Carla Zambelli, e entre Gustavo Henrique Dutra Menezes, general do Exército Brasileiro, e o ex-comandante de operações da PM do DF, coronel Jorge Eduardo Naime. Mas a principal é realmente a de Bolsonaro. A contragosto da cúpula das Forças Armadas, a CPI prepara para convocar um desses 3 generais para depor: o Freire Gomes, Paulo Sérgio Nogueira e Gustavo Henrique Dutra. A relatora quer ainda fazer uma proposta de delação premiada ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Para isso, ela fez uma consulta à advocacia do Senado para saber se é uma ferramenta que compete a uma CPI. Em julgamento concluído em 2018, contudo, o STF decidiu que só o Ministério Público Federal e a Polícia Federal podem fazer delação premiada. A senadora ainda aguarda resposta do órgão técnico do Congresso para saber se pode haver exceções. E sobre o relatório final, ela diz que ainda está em fase inicial de elaboração, mas tem muito chão pela frente ainda, e devido ao tempo que falta para a CPMI ser concluída, minha amiga, meu amigo, acredito eu aí que vai ser necessário realmente prorrogar os trabalhos da CPMI. Agora, a grande dúvida é: Bolsonaro vem ou Bolsonaro não vem? Há força e disposição de comprar essa briga? Tudo isso nos próximos capítulos que começam ou recomeçam nesta semana.
E o Mauro Cid recebeu visita de gente ligada a Bolsonaro na cadeia. Veja bem, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, recebeu visita de pelo menos 5 pessoas investigadas em inquéritos do STF, e alguns deles ajudantes de ordens de Bolsonaro, como ele, que até então tinham contato com Bolsonaro. Ou seja, só não prendem, o Mauro Cid já está preso, mas só não prendem Bolsonaro se não quiserem, porque já há muita prova de obstrução da justiça e inclusive a Polícia Federal tem dito isso. E Zanin vem sendo criticado, tal, só que ele não enganou ninguém, né? A verdade é que a grande maioria das pessoas apoiou a indicação de Zanin, mesmo que fosse dito e redito que o Zanin é um conservador. Ele, por exemplo, é contra o aborto, é contra drogas, é ultracatólico, não é? Então, realmente, ele é progressista no que diz respeito aos direitos e garantias individuais, etc., mas para a questão da esquerda vai ser um pouco tenso. Vamos ver como é que o próprio Zanin vai se comportar, mas a visão de mundo dele é conservadora. E agora vem novos testes por aí. E essa matéria aqui da BBC Brasil, ela, na verdade, ela meio que repisa algo que todo mundo sabe, não é? Milionários pagam menos imposto de renda que professores, médicos e policiais. Mostra estudo, não precisa nem de estudo para isso, né? É simples, pessoal. Os mais ricos, eles pagam o mesmo percentual de imposto de renda, por exemplo, que pagam pessoas que recebem salários ridiculamente baixos. Uma pessoa que recebe R$5.000 por mês e uma pessoa que recebe R$5 milhões por mês pagam a mesma alíquota de imposto, não é? Então, realmente, o Brasil, com as mega fortunas, porque o Brasil, apesar de não ser tão rico assim, quer dizer, é um país rico, mas não é tão rico assim, tem tantos multimilionários, bilionários, deveria ter uma alíquota para grandes fortunas. Mas não tem. Se você tiver um emprego um pouquinho melhor, aí, um salário um pouquinho melhor, você paga o mesmo imposto que bilionários que temos nesse país. Para aliados de Nunes, o atual prefeito de São Paulo, ele vai manter Bolsonaro longe do seu palanque. O Nunes, ele quer os votos da extrema-direita, mas não quer ser visto ao lado de um sujeito que daqui a algum tempo pode estar atrás das grades, né? E o PSDB caminha para o fim. O PSDB calcula perder metade dos prefeitos eleitos em São Paulo. E tá todo mundo migrando para o PSD, porque o PSDB se transformou num partido de direita, não é, pessoal? É um partido de direita, em alguns casos de extrema direita. Tem extremista de direita no PSDB. Quem fez essa maravilha com o partido, estou sendo irônico, é óbvio, foi o João Dória, não é? O João Dória levou o PSDB para o buraco com o Bolsodória e com o incentivo à extrema-direita no partido. É uma pena, realmente, é um partido que surgiu de uma boa ideia, e o Fernando Henrique cometeu erros, levando o partido mais para a direita, aliando o PSDB ao PFL, lá nos anos 90, e o Dória José Serra, Aécio Neves acabaram de afundar esse partido. E a inteligência do PCC impressionou o GSI de Lula. Anos à nossa frente, disse o G. Dias. Em conversa com o chefe da ABIN, o G. Dias, ex-chefe do GSI de Lula,
comentou matéria do portal Metrópolis sobre o Centro de Inteligência do PCC. Quando estava à frente do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o G. Dias impressionou-se com o Centro de Inteligência do primeiro comando da capital, o PCC, ao trocar mensagens por celular com o então chefe da BIM, Saulo Moura, em 25 de fevereiro, o G. Dias comentou uma reportagem desse portal Metrópolis que destrinchou a inteligência da facção criminosa. E é algo que todo mundo sabe, que o PCC paira acima de todos na sociedade, aí ninguém vai para cima, porque o PCC lá em 2006 fez uma série de ataques aqui em São Paulo e colocou a polícia daqui de joelhos. É algo que o país ainda vai ter que resolver. E se for preso, o Bolsonaro viverá o efeito Fênix? Pergunta a matéria do Valor Econômico. Muito difícil. Se for preso, Bolsonaro viverá o efeito Fênix. À medida em que evidências se acumulam, futuro do bolsonarismo entra em discussão. E essa matéria pergunta aqui o seguinte: o Lula foi preso e voltou por cima, né? Ele ressurgiu das cinzas. Fênix é o ser mitológico que ressurgiu das cinzas. E, na verdade, a matéria conclui, ao fim, que o efeito Fênix para o Bolsonaro é muito diferente, porque o Bolsonaro não tem um partido como o PT e provavelmente também não vai ter nenhum hacker para mostrar e para provar que o Bolsonaro foi alvo de mentiras, até porque o que faltava para manter o Lula na cadeia, que eram provas, abunda com o Bolsonaro. E a CPI de 8 de janeiro sinaliza tratar os militares golpistas como os lobos solitários, ou seja, vai dizer que eles agiram sozinhos, não é? Para não enxovalhar as Forças Armadas. Mas a gente sabe que houve leniência das Forças Armadas e que esses lobos solitários foram tolerados até cometerem as suas loucuras. E por último, o Bolsonaro perde uma ação contra o PCdoB, não é? O Bolsonaro chegou a sair vitorioso, mas no fim perdeu a ação e, na verdade, o PCdoB detonou o Bolsonaro, ele entrou na justiça e o Bolsonaro acabou perdendo. E esse é um fecho de ouro para a edição de hoje. Nunca deixa de ser saboroso ver o Bolsonaro perdendo para comunista, não é? Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.